Há um ditado popular que diz que a vida imita a arte. Mas, a bem da verdade, anterior à existência das artes, está o que chamamos de vida humana. Nas cavernas, o homem pré-histórico já deixou nas paredes as pinturas rupestres, que é uma evidência que, desde muito tempo, é a arte que imita a vida. Existe um filme de 1993 chamado Dossiê Pelicano, do diretor Alan Pakula, que conta a história de uma estudante de direito que desvenda o assassinato de 2 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. O roteiro foi construído, assim como ocorre no Brasil, no fato do presidente indicar os membros do Supremo e que, a depender das convicções do indicado, as decisões de determinado tema podem ser manipuladas. O filme conta a história de um empresário mafioso, aliado advogado bandido, que assassina 2 juízes da Suprema Corte, para que o presidente pudesse indicar substitutos que fossem favoráveis à revogação da proteção ambiental de um santuário ecológico. Na trama, o presidente estadunidense estava sendo manipulado a partir da amizade que possuía com o empresário mafioso, além do fato de haver recebido ajuda financeira para sua campanha advinda do mesmo. O presidente não sabia dos assassinatos, mas, com a exposição dos fatos, desiste de concorrer à reeleição e é aconselhado a indicar para a corte 2 novos juízes com profunda inclinação para as causas ambientais. É importante salientar que, na trama, a estudante de direito perseguida consegue a ajuda e proteção de um jornalista que compreende a gravidade dos fatos e expõe para o público o crime. Na mesma linha de bandidagem, o filme brasileiro Tropa de Elite 2, de 2010, dirigido por José Padilha, aborda o envolvimento de políticos corruptos ligados a milicianos em uma simbiose de proteção mútua, seja no apoio político e financeiro para campanhas políticas ou pela eliminação de adversários que são assassinados pelos milicianos. Aqueles cidadãos que são de bem e que assistiram ao filme de Padilha provavelmente não torceram nem para os milicianos, tampouco para os políticos corruptos, e devem ter vibrado com a vitória do Capitão Nascimento contra a bandidagem imiscuída na política e na polícia. No filme O Dossiê Pelicano, apesar de políticos poderosos, advogados renomados e empresários com grande poder econômico, uma simples e desconhecida estudante de direito, com auxílio de um jornalista diligente e independente, destruiu toda uma trama criminosa que teria sucesso se não fosse uma imprensa livre capaz de expor qualquer fato sem censura, apesar do poder e influência dos autores envolvidos. Na obra dirigida por José Padilha, o Capitão Nascimento, agora como secretário de Segurança Pública, consegue a ajuda de um parlamentar da oposição para agir politicamente contra as milícias do Rio de Janeiro por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Porém, no final, há uma grande queima de arquivo, aqui leia-se assassinato dos envolvidos, e os políticos corruptos acabam reelegendo-se. Diferentemente do filme estrangeiro, o cinema nacional foi mais verossímil à nossa realidade. Em um país, a existência de uma imprensa livre e de políticos de oposição é uma demonstração de maturidade democrática. Assim, quem apoia os discursos pedindo a supressão da liberdade de imprensa e a perseguição e eliminação da oposição, em tese, tem tudo para torcer para os bandidos de Dossiê Pelicano e de Tropa de Elite 2. Também parece óbvio que as instituições democráticas somente podem funcionar se atuarem de forma independente e delimitadas em suas competências constitucionais. O Poder Executivo não é mais importante que o Legislativo e Judiciário, tampouco os 2 últimos mais importantes entre si, nem existe hierarquia de relevância entre os 3. Quanto à imprensa, apesar de não ser um poder constituído, sua existência e proteção está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 220, e a antiga Lei de Imprensa, editada durante a ditadura militar, que nitidamente foi elaborada para constranger e ameaçar jornalistas, em decisão do Supremo Tribunal Federal em 2009, foi considerada não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Em tempos atuais, parece que o roteiro da vida real, que foi construindo envolvendo políticos corruptos, milicianos, advogados e empresários com grande inclinação para o mundo do crime, não passa ao largo do que foi retratado no cinema. Contudo, uma parte da plateia tende a torcer descaradamente para os bandidos, ou mesmo coloca em dúvida o que demonstra ser a verdade dos fatos. O que faz parte da população ainda não acreditar no que está sob seus olhos não virá por meio de uma resposta fácil, pois este fenômeno não é motivado por uma única variável. Mas arrisco dizer que há um desgaste do politicamente correto e um esgarçamento de valores cristãos,
por determinados grupos que têm seus atos glamorizados por certos políticos, artistas e jornalistas. É importante, acima de tudo, que o respeito à ética seja estabelecido e perceber que não dá para continuar ignorando a relativização dos valores. A onda pseudo-conservadora que assolou o Brasil e que culminou na eleição de Bolsonaro ainda não passou. Mas é certo que muitos que ajudaram a elegê-lo perceberam que Bolsonaro não é aquilo que dizia ser, ainda que fosse óbvio que Bolsonaro sempre foi o que é e que não abandonaria a sua essência. Aqui também vai uma dica. Antes de intitular-se conservador, procure pesquisar o que é o conservadorismo, para, pelo menos, entender por que, ao tentar ser conservador, vem a ser rotulado de fascista ou de coisa pior. Procure também estudar o que seja o fascismo. O escorpião, apesar de perigoso, é um animal de hábito noturno que vive escondido e não oferece muito risco. Porém, se inadvertidamente for pisado ou a mão penetrar onde esteja escondido, fatalmente ele picará o incauto, porque inocular o veneno é a sua essência, quando se sente ameaçado. Não se engane, o escorpião é uma praga que resiste ao veneno que mata baratas e insetos. Na verdade, o escorpião é um parente mais robusto de uma aranha, sendo capaz de resistir até mesmo à radiação que mata um ser humano. A sociedade brasileira colocou o escorpião no meio da sala, e sinceramente, assim como não dá para torcer para o bandido das telas do cinema, parece não ser salutar crer que o escorpião possa mudar em sua essência. Termino esse vídeo desejando a você uma boa semana e que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos e faça que essa reflexão possa circular cada vez mais e que as pessoas possam ter consciência daquilo que é a política. Um grande abraço e até a próxima.